quer ficar, eu não posso me opor. Eu estou usando a fé, por isso eu sei que eu vou viver lá na glória, ao lado do eu sou. Porque foi Jesus quem me convidou. Eu só quero te avisar que Deus já decretou que todos que ficar vai ser um horror, porque lá no Hades vai ser só um chororô, com ranger de dente, porque não aceitou. Estou me preparando desde que Cristo me chamou, e o Espírito Santo sempre me ajudou, e o sangue derramado os meus pecados apagou. Pela graça divina me justificou. Estou me preparando desde que Cristo me chamou, e o Espírito Santo sempre me ajudou, e o sangue derramado os meus pecados apagou. Pela graça divina me justificou. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Seu Deus, quero louvar o teu nome pela grandeza da sua santidade. E agora, Senhor, nós vamos falar de um assunto que está muito vigente nos momentos, e pelo que entendemos na palavra, não é concordância sua, que é acerca do divórcio. E vamos agora buscar entendimento na tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos estar abrindo Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 4. Aí, melhor, vamos estar lendo do 2 até o versículo 12, que diz o seguinte: E aproximando-se dele os fariseus, perguntou-lhe, tentando-o, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe
que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhe: pela dureza dos vossos corações, vos mandou, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus criou macho e fêmea. Por isso deixa o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhe disse: qualquer que deixar sua mulher e casar-se com outra, adultera contra ela. E a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Então, hoje nós vemos aí, inclusive, uma frequência muito grande de casamentos sendo desfeito e sem, muitas das vezes, até sem razão nenhuma, simplesmente por uma vaidade. E eles vão acontecendo de várias maneiras. E há muitos daqueles que se acham pastores, que têm lá muitos poder, estão adoçando isso, quer dizer, estão dando uma assinatura de validade no que Deus desaprovou. Tenho conhecimento de algumas congregações espalhadas de mundo afora, que o indivíduo chega ali e eles torcem a palavra da verdade de tal maneira que parece que estão fazendo verdade. Então, se a palavra está claramente que estão em adultério, o próprio Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, declara isto, por que então o homem se acha capaz e tem autoridade para desfazer aquilo que foi uma ordenança de Deus desde o princípio da criação do homem? Como está escrito aqui, o próprio Jesus repetiu o que aconteceu lá no Éden: deixa o pai e a sua mãe e unir-se à sua esposa e serão os dois uma só carne. E hoje tenho assistido que simplesmente por causa de algumas faltas de entendimento, eles têm desfeito matrimônios e não quer nem saber se estão ferindo a vontade de Deus. E a maioria dos acontecimentos é simplesmente por desejo carnais mesmo. Então, voltando aqui, aproximando-se deles, por que eu fiz questão de trazer aqui desde o versículo 2? Porque os fariseus, que eram os conhecidos religiosos da época de Jesus, assemelham muito com vários líderes denominacionais que, para não desagradar aquele indivíduo que está ofertando ali nos seus cofres, não seja aborrecido e eles não caiam a sua renda, e adoçam esse desejo carnal pecaminoso que o homem comete. Então,
aproximando-se dele os fariseus, que é exatamente retrato de muitos líderes de hoje. E perguntaram-lhe, tentando-o. Então eles queria experimentar Jesus a todo tempo, da mesma forma que os líderes, vários líderes de hoje, eles afrontam a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, para nossas vidas. Então, eles não querem nem saber qual é a vontade de Deus, qual foi a determinação de Deus, e diz que se aquele indivíduo pedir perdão e casar com aquela outra ali dentro daqueles conceitos denominacionais deles, eles estão livres da condenação. E com isso eles vão enchendo seus templos e o coração deles com o dinheiro daqueles que estão achando que estão pagando os pecados que cometeu. E tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Então, quando faz esta pergunta, é claramente que eles sabiam, porque eles eram conhecedores da palavra, eles eram conhecedores da lei. Ele sabia que não eram do agrado de Deus. E no verso 3 diz o seguinte: mas ele respondendo disse-lhe, que vos mandou Moisés? Então, só para provar que eles conheciam a lei, Jesus faz esta pergunta a eles: que mandou Moisés? Que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Mas eles não terminaram o que Jesus vem e termina para eles. E Jesus respondendo disse-lhe, pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Então está bem claro que não foi um mandamento de Deus, foi um mandamento apenas de Moisés, ali achando, porque quando o indivíduo foi procurar aquela jovem, ou aquela jovem se engraçou com aquele jovem, e ali na presença, eu me lembro muito bem do tempo que eu me casei, que juntava ali um escrivão, um juiz de paz e algumas testemunhas, e perante as escrituras sagradas nós fazíamos ali um juramento. E ainda aquele juiz de paz, ele fazia com que nós colocássemos a mão em cima das escrituras sagradas e jurasse que na riqueza, na pobreza, todo tipo de dificuldade, nós iríamos estar um ao lado do outro até que a morte os separe, exatamente como Deus ordenou. Então, nós não somos obrigados a jurar, mas se jurarmos, nós somos obrigados a cumprir. Está bem claro na palavra. E no verso 6 diz o seguinte: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. E por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois numa só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Então, quando o indivíduo casou, mediante testemunhas, autoridade, que o juiz ali representa a autoridade, a Bíblia Sagrada e o escrivão, que era aquele que deixava tudo escrito, nós assinamos ali uma responsabilidade até que a morte nos separasse. E agora que a autoridade tem um homem que se intitula pastor e pode desfazer aquilo que Deus ordenou, simplesmente com interesse na sua carteira. Só o único objetivo é este. E no verso 8 diz assim: e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Então,
quando desfaz isto, o homem vai ficar defeituoso, vai ficar aleijado, e a esposa também, porque eles vão partir algo que pela palavra foi unido. E depois nós vamos encontrar no próximo texto a seguir, nós vamos ver o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7, verso 10 e 11, verso 10 e verso 11, quando ele vai falar do assunto, ele falou assim: olha, isso aqui eu mando assim, mas Deus, não eu. Mando sim, não eu, mas Deus. Que o homem não deixe a mulher. E por quê? Porque Paulo ele estava em concordância com tudo que Jesus falou e com tudo que tem na palavra de Deus, que foi a ordenança de Deus. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. E hoje nós estamos vendo que é puramente ação de homens. Então, neste texto sagrado de Marcos, Mateus também, 19, ele fala do mesmo assunto. E o verso 11, e ele lhe disse: qualquer que deixar sua mulher e casar-se com outra, adultera contra ela. Então, depois nós vamos ver lá na lei, se Deus alguma vez deu esta abertura. Nós vamos encontrar, inclusive, em Malaquias 2, que Deus aborrece muito, ele abomina esse detalhe que o homem realiza por vontade própria, e se colocando uma autoridade que ele não tem, porque a palavra de Deus tem mais autoridade do que qualquer homem na face da terra. E se a mulher deixar o seu marido, casar-se com outro, adultera. Então, o mesmo valor que tem para um, tem para o outro. Não é porque o cara acha que é homem, que muitas das vezes nem homem direito o cara é. Ele nunca procurou em honrar a palavra que falou. Então, um cara desse não podemos considerá-lo. Agora vamos para 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, verso 10 e verso 11, que diz o seguinte: todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. E se, porém, apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não a deixe a mulher. Então, o mesmo valor que tem para um, tem para outro, e Paulo concordou. Aí o indivíduo: eu sou novo e como vou ficar sozinho, não sei o quê. Quem mandou ele escolher? Deus escolheu o marido para aquela mulher, ou mulher para aquele marido? Foi uma escolha nossa, nós temos que arcar com a nossa responsabilidade. Então não tem como colocar remendo nisto não, porque foi uma escolha do homem. E agora vamos para Malaquias, também tem um texto bem longo que nós separamos. Malaquias 2, do verso 2 ao... Aliás, Malaquias 2, do verso 10 ao verso 17. E tem um detalhe muito interessante no versículo 16. Pediria que aqueles que for ter contato com esta palestra, com este assunto, preste bem atenção o que é o pensamento de Deus sobre este assunto, ali usando o profeta Malaquias. Então, capítulo 2, do verso 10
até o verso 17, diz o seguinte: não temais, não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha do de Deus estranhos. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazei isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com o prazer de vossas mãos. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da sua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente sobejando-lhe espírito, e porque somente ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece. E o repúdio. Então, o repúdio aqui é o divórcio. E aquele que encobre a violência com o seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos. Nisto que dizeis: qualquer que fizer o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desse é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Então, esse texto aqui, por que nós trouxemos para a lei? Porque o próprio Jesus, ele declara que este é um assunto
instituído por Deus. Lá no Éden, quando ajunta aquele casal, o primeiro casal, e o reconhecimento aqui, ele é bem claro. Então, quando o homem, se ele é uma só carne, porque Eva foi tomada do próprio corpo de Adão, de uma das suas costelas, ele está repudiando um pedaço da sua carne. Por que que eu falei que lá no primeiro texto, que o homem, quando deixa a mulher, fez o juramento, se tornou os dois numa só carne, e vem se separar, eles ficam aleijados. Porque ele rasgou da sua própria carne aquele pedaço que ele tinha se unido. E Deus não vai aprovar esta deslealdade de maneira nenhuma. Como ele vai discordar com aquilo que ele uniu, que sempre foi uma ordenança de Deus? E o homem, muitas das vezes, arranja desculpa por causa de coisas tão mínimas e não sabe, ali antes, no momento que se ajuntam no matrimônio, se ajuntam jurando amores e eternamente, e depois por qualquer coisa um não sabe suportar a fraqueza do outro e quando se separa ainda não está no pior. Pior é alguns que matam uns aos outros para acabar de estragar aquilo que não era para ser separado. Então vamos voltando ao primeiro versículo, foi o 10, diz assim: não temos nós todos um mesmo Pai? Porque o nosso Pai, que nós temos que reconhecer, é o Criador dos céus e da terra. É Ele que nos fez. E por que nós, hoje, por se tornar almas viventes, reconhecendo que somos capazes de tantas coisas, vamos negar aquele que tem poder sobre nós? Não nos criou o mesmo Deus? Então, é aquilo que nós estamos falando. Ele é o nosso Pai Criador. Porque seremos desleais uns para com outros, profanando o conserto dos nossos pais. É uma coisa que nós temos que copiar quando nossos pais é um pai... Agora eu vou falar não do pai criador, mas do pai carnal, do nosso genitor. Ele nos deu bom exemplo de um bom cidadão, de honrar a nossa palavra, de ser cidadãos do bem. Então vamos honrar, porque até um mandamento com promessa que o filho honra o pai e a mãe, até os dias na terra são acrescidos. Aí ele fala acerca de Judá. Aqui tem dois sentidos, tanto no divórcio carnal, que fala claramente, se junta ali uma filha de outros deus pagãos, que não é o Todo-Poderoso, como o casamento, abandonar aquele primeiro casamento simplesmente por deslealdade. E também o segundo é o casamento espiritual. Quando nós estamos ali deixando de cumprir os mandamentos de Deus, nós estamos traindo o esposo, que no caso, nós como igreja somos a noiva, e o esposo é o Filho de Deus, Jesus. E no verso 12,
o Senhor extirpará das tendas de Jacó. Então ele não vai ser mais aceito ali como um dos filhos daquele patriarca. Isso é um simbolismo. E no verso 13, ainda fazem isto. Quer dizer, o homem continua fazendo, repetindo as mesmas coisas e não param de errar, de desobedecerem aquilo que é a ordenança de Deus. E depois acha que porque a ação daquele que se intitulou pastor, que diz que se ele pedir perdão, casa com outro e continua dando as suas ofertas, acha que vai pagar a sua falha, o seu erro, Deus aceita suborno, por acaso? É bem claro que não. Eu estou passando mais rápido por esses versículos, porque o que me chamou a atenção mesmo é este verso 12, aliás, 12 não, deixa eu ver qual. Verso 16, que diz o seguinte, vamos no 14 agora. Ele diz, por quê? Porque o Senhor foi testemunho. Mas como é que Deus foi testemunha do casamento? Ali o indivíduo não faz um juramento ali, naquele lugar considerado igreja, onde foi confirmar para a sociedade. Então Deus foi testemunha, sim. E o 15? Não fez ele somente um sobejando-lhe espírito? E por que somente piedoso? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Uma vaidade que, com certeza, pode levar à condenação. E agora vamos nos versículos principais que escolhi para meditarmos, que é o pensamento de Deus. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Quer dizer, ele não consegue aceitar o tal do divórcio. E aquele que cobre a violência com os seus vestidos, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai em vosso espírito e não sejais desleais. E outro detalhe muito interessante que tem aqui, que ele nem as ofertas desse indivíduo ele aceita. O contrário daqueles pastores que estão dando uma legalidade ilegal a este ato. Que é bem claro. E o Senhor, no versículo 2, e o Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto. O que vale? É o que responde, o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fizeste isto, cobri o altar do Senhor com lágrimas? Então ele não aceita, é tudo falsidade. E está bem claro dentro da palavra que Deus não aceita este assunto. O homem está colocando remendo novo em pano velho e o buraco vai ficar maior. Então não adianta querer justificar, porque o nosso Deus não aceita esse chamado divórcio. Seu Deus, nós adoramos o teu nome, por mais este período que passamos aqui, falando deste grande amor que o Senhor tem para com o teu povo, e sempre honrando a tua palavra, honrando a tua decisão. Nós exaltando no nome do Senhor Jesus. Amém.